Hoje eu vou falar de um caso que é do encontro do Benaghi com Chico Xavier. Benaghi era, na época, o maior pesquisador sobre reencarnação que tinha na época. Benaghi é professor da Índia, de uma grande universidade, e ele deixou mais de 2.000 casos pesquisados sobre reencarnação, pesquisado na metodologia científica. O Benaghi fez isso. Atualmente, superou o Benaghi o Ian Stevenson, dos Estados Unidos, que fez 3.200 pesquisas sobre reencarnação. Mas na época, o Benaghi era o maior pesquisador. E o Benaghi veio a São Paulo no encontro de discussões científicas e, na época, ele foi visitar o laboratório do professor Hernani Guimarães, do Instituto de Biofísica do Hernani Guimarães, que era em São Paulo na época. O Hernani, depois, ele mudou o instituto dele para Bauru, mas na época era em São Paulo. E o Benaghi veio visitar o laboratório do Hernani para ver algumas pesquisas que o Hernani fazia. O Hernani fazia também pesquisas sobre reencarnação, mas tinha outras pesquisas que o Hernani fazia sobre parapsicologia. Ele fez muitas pesquisas. O Hernani era um grande cientista. E o Chico Xavier estava lá. Foi essa coincidência. Chico estava em São Paulo, foi também lá nesse encontro. Quando o Benaghi chegou, foi cumprimentar o Chico, e o Chico disse para Benaghi: esta semana eu estive com o senhor. Ele falou: comigo? Como? Se eu estou lhe vendo pela primeira vez. O Chico disse: é que teve uma reunião dos cientistas aqui na Terra, que estão encarnados, que faz pesquisas sobre reencarnação. E é um encontro. O Benaghi disse: mas esse encontro não é divulgado. Ele disse: eu sei, mas estava o senhor, estava o Steve, tinha um bocado de pesquisadores. Ele disse: e eu fui levado para esta reunião, mas eu fui levado como espírito para esta reunião. E descreveu a reunião para o Benaghi. E o Benaghi disse: mas essa reunião ninguém sabe, só nós. E aí o Benaghi levanta e abraça o Chico Xavier e diz: eu estou diante de uma grande alma. Esse encontro do Benaghi com Chico Xavier lá no Hernani, eu sei porque o Hernani falou isto pessoalmente. Eu estava nessa discussão quando o Hernani contou essa história, porque o Hernani, ele ia muito do Centro Espírita Caibá Schutter, porque era ali que ficava a editora Folha, e ele tem alguns livros editados pela editora Folha. Ele era muito amigo da Marlene, do Freitas Nobre, e ele foi lá, e ele ia muito lá. E eu o vi, tive a oportunidade de conversar muitas vezes com o Hernani, e eu reforço as palavras do Benaghi: o Hernani é uma grande alma. O Hernani deixou uma obra fantástica, que eu aconselho a quem não leu o Hernani, começar a ler as obras do Hernani Guimarães. Tem conteúdo. O Hernani tinha um tato científico muito grande. O Hernani, sem sombra de dúvida, nesses últimos tempos nossos, o Hernani fica na lista dos grandes pesquisadores dessa parte da ciência ligada com o espiritismo, porque o Hernani
O Hernani tinha essa visão muito forte de ciência e ele é reconhecido por várias universidades do mundo que deram o título de doutor honoris causa ao Hernani. Então esse caso do Ben-Agir com o Chico, ele disse, você veja, só grandes cientistas no planeta que estavam trabalhando sobre reencarnação em mais variadas áreas. E o Chico foi levado como espírito para fazer parte desta reunião e o Ben-Agir confirma isto. É um caso para as reflexões nossas, para entender, as grandes almas estão sempre num patamar de fraternidade, de solidariedade e sempre pensando no bem coletivo, no bem da humanidade. E o Ben-Agir e o Chico estavam nesse patamar, como no caso o Hernani Guimarães também estava. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso.